pessoal, beleza? Professor Wagner mais uma vez aqui. Bom, o intuito desse vídeo vai ser estar dando uma comentada no conteúdo do PET volume 2 para o segundo ano EJA adaptado, tá? De Minas Gerais. Bom, pessoal, assim a gente vai estar finalizando, né, a semana 3 e 4, então a gente acaba com o PET aí. Aí é só esperar o PET volume 3, tá? Vamos lá, sem mais demoras aqui. A gente está na semana 2 ainda, né? Vamos baixar mais um pouquinho aqui. Bom, beleza. Semanas 3 e 4. A gente começa aqui nas semanas 3 e 4 pela refração olho humano, né? O olho humano é uma parte do corpo extremamente complexa. Com ele, um objetivo pode ser focalizado, um objeto pode ser focalizado, né? Controlada a quantidade de luz que entra e produzida a imagem nítida de um objeto, né? Beleza, pessoal. Quais são os aspectos físicos aqui que a gente precisa analisar no olho humano, né? O pessoal acha que às vezes a gente só estuda o olho humano aí só em biologia, né? Mas em física a gente estuda também. Bom, a gente vai analisar a parte do cristalino, que é interessante pra gente, que é essa lente aqui, é uma lente convergente, tá? Né? E a gente vai também analisar a formação de imagem, aonde? Na retina, né? A famosa retina, essa parte rosinha aqui, olha, tá vendo? A retina ela funciona como um anteparo, tá, pessoal? Então os raios luminosos eles entram, passam por uma lente convergente, né? Que seria aqui o cristalino, essa parte gelatinosa aqui. E aí ele vai convergir para um foco. Num olho normal, um olho são, esse foco ele se dá aqui, ó, exatamente na retina, né? Se for um olho assim, tiver algum problema de saúde, ele pode dar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, hipermetropia, né? Miopia e por aí vai. Enfim, agora, qual é a formação dessa imagem? Essa imagem, ela, olha só, você pode ver que os raios eles realmente se encontram aqui. Então essa imagem ela é uma imagem real. Ela não é uma imagem virtual, não é pelo prolongamento dos raios luminosos, e sim pelo devido, né, encontro dos raios luminosos. Então essa imagem ela vai ser real invertida e menor do que o objeto, sempre, tá, pessoal? Agora, como que a gente consegue enxergar se a formação da imagem é uma imagem invertida? O nosso próprio cérebro ele né, faz isso daí, ele inverte essa imagem lá na cabeça da gente, lá no, né, e aí a gente consegue enxergar perfeitamente as coisas certinhas, nada virado. Mas a imagem ela é uma imagem invertida, tá? Aqui a gente tem, olha só, né, uma visão normal, formação da vela aqui, né, na retina, uma visão de uma pessoa que tem hipermetropia, né, e aí com o uso adequado de uma lente a gente consegue a imagem no lugar certinho aqui, ó, tá vendo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Agora vamos pular para a parte das lentes esféricas, né? As lentes esféricas são algo muito interessante na física. A gente vai dividir ela em dois grupos aqui, tá? Uma coisa interessante para você guardar: bordinha fina e borda mais grossa, tá? As bordinhas finas, elas são as biconvexas, plano convexa, côncavo convexa. Essas lentes, elas são lentes convergentes, ou seja, o raio luminoso, ele vai convergir, ele vai passar e vai convergir para um foco. Ele não vai divergir, ele não vai entrar e divergir, tudo bem? Agora, a gente tem as lentes que são divergentes, são as bicôncavas, né? Dois lados côncavos, plano côncavo, um lado côncavo e um lado plano, e convexo côncava, um lado, no caso, convexo e outro lado côncavo. Beleza? Tranquilo? Até aí? Né? Sempre, ó, bordinha fina, convergente. Bordinha grossa, divergente. Tudo bem? Agora a gente vai para, né, no caso aqui especial de uma lente convergente. Nós vamos analisar os aspectos dessa lente. Vou pegar daqui para cá, né? Esse centro de curvatura, o que seria o centro de curvatura? A gente vai pegar essa lente, bordinha fina, uma lente convergente. Se a gente continuar esse círculo aqui, olha só, você pode olhar que tem aqui, ó, um círculo. Se eu continuar esse círculo aqui, olha só que legal. Eu vou formar um círculo, né, completo aqui. Aqui eu só tenho um pedacinho dele. Esse aqui seria exatamente o centro desse círculo, tá, pessoal? Então, o centro de curvatura é o centro. Você pode olhar que essa lente convergente aqui, olha, ela, no caso biconvexa, ela tem dois centros, porque se eu continuar para cá, ó, eu tenho outro centro de curvatura aqui.
Então ela vai ter dois centros de curvatura, né? E também dois focos. E aqui no meiozinho dela, aqui, ele seria o centro óptico, tá, pessoal? Né? O centro certinho aqui no caso da lente. A distância entre o centro óptico e o foco, ela é a mesma distância do foco até o centro de curvatura, né? Nós temos aqui, então, daqui até aqui, ao outro foco é a mesma distância daqui até aqui. Então, isso faz com que, digamos que se daqui até aqui tivesse 1 centímetro, né? Então, do centro óptico até o centro de curvatura daria 2 centímetros. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a gente tem a formação de imagem, né? A gente sabe que uma lente ela vai formar uma imagem aí. Se você pegar uma lente, colocar na frente de alguma coisa, dependendo de como for a lente, a imagem você vai ver ela de uma certa forma. Nós vamos ver alguns casos das lentes convergentes e também o caso da lente divergente aqui. Bom, o primeiro caso é quando o objeto ele tá aqui, olha, atrás do ponto antiprincipal, né? Conhecido como antes do ponto antiprincipal. Esse ponto antiprincipal aqui nada mais é do que o centro da curvatura, tá? É esse mesmo ponto aqui, tá, pessoal? Então, beleza, olha só. Coloquei aqui. Eu vou fazer como eu faço nos espelhos, né? Os espelhos ali côncavos, convexos, raios notáveis. Eu vou pegar aqui, olha, eu vou pegar um raio só entrando paralelo ao eixo e ele vai convergir no foco, igualzinho no espelho. E vou pegar aqui, ó, agora tem um outro interessante, olha, todo raio que bate lá no espelho, se ele bateu no vértice, ele volta com o mesmo ângulo, né? Mas aqui se ele bater no vértice não, né, desculpa, no centro óptico, se ele passar pelo centro óptico, pessoal, ele passa direto, tá? Ele não sofre nenhum tipo de refração. Então, bateu aqui, olha, foi direto no centro óptico, passou direto, você encontra com ele aqui. Só com esses dois aqui a gente já consegue formar essa imagem. Essa imagem, olha só, ela é formada pelo encontro real dos raios luminosos. Então, se é um encontro real, ela é invertida, né? Toda imagem real é invertida. Então, ela é uma imagem real, invertida e menor do que o objeto, né? Bom, a gente tem outro caso, no caso, quando o objeto está sobre o ponto antiprincipal aqui, que é o centro, né, de curvatura. Mesma coisa, vou pegar um raio paralelo, reflete no foco. Passou direto aqui, eu posso pegar um que passa pelo foco também, ele vai voltar, ele vai sair paralelo. Beleza? Neste caso, pessoal, a imagem também é real, invertida e do mesmo tamanho, tá? Mesmo tamanho do que o objeto. Nós temos o caso quando o objeto está entre o ponto principal e o antiprincipal, entre o foco e o centro de curvatura, que no caso aqui, a gente, ó, dois raiozinhos a gente forma a imagem. Ele vai dar uma imagem real invertida e maior do que o objeto. Temos o caso também de quando ele está sobre o foco. Qualquer lente convergente que você colocar, né, um objeto sobre o foco dessa lente não vai formar imagem nenhuma, tá? Isso aqui é fato, tá? Não vai formar. Por que não vai formar? Se você pegar os raios, olha só, se você fizer aqui, olha, eu vou pegar um raio paralelo, ele, né, convergiu no foco. Eu vou pegar um que sai aqui, olha, esses raios eles nunca vão se encontrar. Nem se eu fizer o prolongamento para cá, eles são paralelos, tá vendo? Então nunca vai ter a formação de imagem aqui não, tá? E nós temos o último caso, que é quando você coloca entre o centro óptico aqui e o foco. Agora, né, olha só, eu tenho aqui, olha, eles nunca vão se encontrar do lado de cá. Se eles nunca se encontram do lado de cá, eu vou fazer o prolongamento agora, que entra a questão. Se a imagem é formada pelo prolongamento dos raios, ela é real ou é virtual? Ela é virtual. E por ela ser virtual, necessariamente ela não pode ser invertida, ela tem que ser direita, tá, pessoal? Maior do que o objeto, né? Virtual e direita, tranquilo? Agora, o caso da lente divergente é o caso mais simples. Qualquer que seja a posição do objeto aqui, a imagem ela sempre vai ser virtual e direita e menor do que o objeto, tá? Então, esse aqui é o caso mais tranquilo. Nunca que a formação da imagem vai se dar pelo encontro de fato dos raios luminosos. Sempre vai ser pelo prolongamento dos raios. Qualquer raio que você pegar aqui e você fizer, sempre vai ser isso. Eu posso colocar aqui, em qualquer lugar, tá, pessoal? Bom, essa foi uma explicação, né, básica, tranquila. Vamos para as atividades agora. E acredito que vai ser tranquilo aqui. Bom, entre os anos de 1028 e 1038, esse maluco aqui, Alhazen,
Ele escreveu sua obra sua principal obra, o Livro da Óptica, que com base em experimentos explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao... Bom, pessoal, bem tranquilo, né? Olha só, eu tenho aqui as edificações, os raios luminosos eles estão entrando por esse orifício aqui, né, numa câmara escura, e ele é refletido aqui nesse pano. Se a gente imaginar isso aqui como se fosse o olho humano, o cristalino estaria mais ou menos aqui, né? E aí, a imagem ela é projetada aonde no olho humano, hein? Bom, bem tranquilo, né? Retina, anteparo dos nossos olhos. Vamos lá. Na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa saúde visual, o cristalino funciona como uma lente convergente formando imagens reais invertidas diminuídas. Pessoal, tranquilo, ó, já de cara eu vou dar a dica aqui, é essa aqui, viu? É uma lente convergente sim, formando imagens reais, encontro dos raios realmente ali, invertidas e diminuídas, tá? Vamos analisar as outras aqui. É convergente formando imagens reais direitas diminuídas. Imagens reais direitas? Não. Imagem real sempre invertida. Divergente? Não. Também não é divergente. O cristalino não é uma lente divergente. Divergente também não. E divergente de novo aqui não. Beleza. Letra A, tá? Muito tranquilo. Vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa correta. As lentes biconvexas, plano convexa e côncavo convexa têm a borda fina e são lentes convergentes. Biconvexa, sim, olha só, plano convexa e côncavo convexa. Se você voltar na imagem lá, você vai ver que elas realmente têm as bordinhas finas e lembre-se, né, bordinha fina convergente, né, dois lados convexos, um plano e um convexo, côncavo convexa, né, no caso um lado côncavo e outro convexo. Então, olha só, aqui tranquilo. Essa aqui seria a correta. As lentes bicôncava, plano côncava, aqui a gente já está falando, olha, de lentes de bordas grossas. Tem as bordas mais grossas e são convergentes. Não, elas são divergentes, tá, pessoal? As lentes biconvexas são divergentes. Biconvexas é bordinha fina, convergente. As lentes plano côncavas são convergentes. Plano côncava é uma lente borda grossa, então sempre lembrar aí, ó, no caso ela vai ser divergente, tá? As lentes com borda grossa são lentes convergentes, não, divergentes, tá, pessoal? Então, tranquilo, letra A aqui, beleza. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Em uma lente convergente, bordinha fina, se a posição do objeto for antes do ponto antiprincipal 2 vezes o foco, a imagem será virtual, invertida e menor que o objeto. Ela será virtual, invertida e menor que o objeto. Vamos dar uma olhadinha lá para ver? Eu acredito que sim, né? Olha só, antes do ponto antiprincipal. Beleza, tranquilo, né? Então, certinho. Na dúvida a gente sempre volta lá. Em uma lente convergente, se a posição, olha só, lente convergente, tá? Se a posição for sobre o foco da lente, será invertida real e maior. Não, sobre o foco não forma imagem, tá, pessoal? Se você colocar sobre o foco, não vai formar imagem. Então essa aqui é falsa, verdadeiro ou falso. As lentes divergentes são capazes de formar apenas um tipo de imagem, pois qualquer que seja a posição de um corpo diante de uma lente divergente, sua imagem é virtual, direita e menor. Isso também é verdade. A gente viu lá que o caso da lente divergente, né, o caso mais simples aqui, sempre vai ter esse caso aqui, tá? Se qualquer coisinha, no caso, você volta lá e dá uma olhadinha, mas é isso daí mesmo, né? Bom, vamos lá. Em uma lente convergente, se o objeto estiver sobre o ponto antiprincipal, uma lente convergente, se o objeto estiver sobre o ponto antiprincipal, a imagem será real, invertida e do mesmo tamanho. Sim, o ponto antiprincipal, lembrando que é o centro da curvatura, então ela vai ser pelo encontro realmente aí dos raios, e vai ser uma imagem invertida, uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho, tá?
Volta lá um pouquinho e dá uma olhadinha na imagem, mas é isso mesmo. Se a posição do objeto em uma lente convergente for entre o foco e o centro da lente convergente, a imagem será virtual direita e maior que o objeto. Virtual, olha só, virtual direita e maior que o objeto, sim. Aqui bate, ó, virtual e direita, né? Virtual e direita. Virtual sempre direita. E se você voltar na imagem lá, você vai ver que é isso mesmo. Olha aqui, ó, né? Entre o ponto, no caso aqui, entre o foco e entre o centro óptico. E aí a gente tem aqui, ó, imagem virtual direita. Virtual porque prolongamento dos raios, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui, ó, né? Virtual direita. Nós temos aqui o prolongamento dos raios, tá? E aqui, olha, virtual direita e maior do que o objeto. Tranquilo, pessoal? Bom, acho que é bem tranquilo, né? Suposição, tal, convergente entre o foco e o centro. Beleza, ó, muito fácil, muito tranquilo. Acho que aí a gente já finalizou todo o PET volume 2, né, do segundo ano, EJA. E agora a gente só esperar o PET volume 3 aí pra gente ver como é que vai ser, né? Bom, bons estudos para todo mundo aí. Se der para dar um like no vídeo, ok, tá? Um abraço e nunca duvide do seu potencial.